Tá vendo esse sorriso? É o tipo de rastro que nunca fecha o inquérito. Chamam ele de Coringa. Mas pra mim, sempre foi só mais um caso. O caso 002. O único que me acompanha desde o primeiro dia que eu cheguei aqui e nunca chegou a ter conclusão. Eu passei anos folheando esse arquivo. E quanto mais páginas eu juntava, mais eu percebia o palhaço não é o homem. Ele é um problema. E talvez seja um daqueles que não tem solução. Porque afinal, quem diabos é o Coringa? Toda investigação começa pela origem. Quem ele era, onde ele nasceu, quem deixou ele se perder. Eu sinceramente já ouvi de tudo. Ele era um comediante de quinta, ele já foi um ladrão de galpão, até um funcionário de indústria química. Mas toda vez que uma pista parece clara, ele aparece e muda a versão. Ele mesmo já confessou isso. Prefiro ter um passado de múltipla escolha. Uma vez pensei ter achado a verdade. 1988, um arquivo chamado A Piada Mortal. Lá dizia que ele era apenas o homem quebrado, tentando sustentar a sua esposa grávida. Ele acabou fracassando no stand-up, topou um assalto, caiu num tanque de produtos químicos e renasceu como Coringa. Só que no fim ele mesmo deixou claro que talvez seja uma mentira. Talvez seja só mais uma piada. Registros antigos apontam que o Coringa surgiu com estilo. Ele não entrou devagar e não começou pequeno. No arquivo de estreia dele, em 1940, ele apareceu como um assassino frio, envenenando as vítimas com um sorriso grotesco no rosto. Sem pedir resgate, sem roubar nada de valor, só para marcar o território. Eu li esse arquivo dezenas e dezenas de vezes. E a conclusão é sempre a mesma. Desde o começo ele não queria lucro. Ele não queria nada além de impacto. Ele só queria ser lembrado. 1988. E esse arquivo vermelho que não me abandona. Um dos mais pesados da minha gaveta, sinceramente. O Coringa invade a casa do comissário Gordon. Atira na filha dele, a Bárbara, e não mata, mas acaba deixando ela paraplégica. Depois sequestra o comissário, arrasta o homem para o inferno e tenta quebrar a sua mente, mostrando que talvez basta um dia ruim para transformar qualquer um em um louco, coisa que eu já não concordo. Mas Gordon, felizmente, ele não cedeu. O morcego chegou a tempo. Ainda assim, a marca ficou. E como não? A cidade nunca esqueceu, inclusive eu. Se a Bárbara sobreviveu, o Jason já não teve tanta sorte. Sim, o garoto que vestia o uniforme de Robin era um jovem confiante demais, que acabou caindo direto em uma armadilha. Em 1988 novamente, o arquivo Morte em Família. O Coringa espancou o garoto com um pé de cabra, depois deixou ele numa explosão. O arquivo concluído como corpo carbonizado. O morcego provavelmente vai carregar esse peso por resto da vida. E eu só anotei no relatório. Risada no fim da linha. Investigar o Coringa é sempre esbarrar no Batman. Os dois são farinha do mesmo saco. Eu já vi o Coringa falar para o morcego que não queria matar ele, porque sem ele, ele não existiria. E na minha opinião, isso é mais do que uma rivalidade. É quase uma simbiose. Um não consegue respirar sem o outro. E eu já até me perguntei, será que o Batman criou o Coringa lá atrás, quando decidiu vestir a capa? Ou será que o Coringa é o reflexo que o morcego tenta negar? E claro, não tem como esquecer aquele fatídico ano 2008. Ali ele mostrou que não precisava de um passado tenebroso, só precisava de fósforos e gasolina. Ele queimou uma pilha de dinheiro, explodiu hospitais, transformou cidadãos comuns em assassinos só pela pressão psicológica. E o pior, ele conseguiu fazer a cidade inteira acreditar que qualquer um podia virar um monstro com a motivação certa. Tá vendo? Ele não roubou, ele apenas provou um ponto. Um ponto muito distorcido. Teve épocas que eu achei que era apenas um homem, mas aí começaram a surgir teorias, que talvez sejam 3 Coringas diferentes, 3 palhaços atravessando décadas, confundindo todas as pessoas. Se isso é verdade ou não, eu já não sei, mas faz sentido, porque como é que uma pessoa só consegue carregar tanto sangue nas mãos por tanto tempo e continua sorrindo? Talvez ele não seja um, talvez ele seja muitos, ou talvez ele seja todos nós no pior dia de nossas vidas.
Tá legal. Depois de tantos anos de investigação, eu finalmente aceito. Não tem ficha completa, não tem nome de nascimento, não tem um fim. O Coringa é um arquivo que nunca fecha, uma piada sem punchline, um sorriso que nunca para de ecoar, nem nos meus piores pesadelos, quando eu fecho o olho de noite. E toda vez que eu penso que eu finalmente tô perto de resolver o problema, ele acaba me lembrando. Talvez o problema não seja ele, talvez o problema seja essa maldita cidade Gotham, que precisa dele para continuar respirando.